Bom, se eu perguntar aqui, quantos gostariam de ter mais paz na sua vida? Você pode levantar a mão? Eu sabia que todo mundo ia levantar a mão. E aqueles que têm mais de 2 filhos levantam as 2 mãos, verdade ou não? E aqueles que têm filhos falantes, aí levanta as mãos, os pés, a cabeça, balança, dá um pulo, verdade ou não? Paz é uma coisa que todos nós, como seres humanos, estamos procurando. O problema é que, infelizmente, a nossa ideia de paz anda um pouco distorcida, equivocada, na minha opinião. Muitas vezes nós estamos buscando a paz em lugares errados. Quem nunca não buscou a paz nas férias? Quem nunca não pensou assim, quando eu tirar férias eu vou experimentar um pouco de paz. Existem outras pessoas que procuram a paz no dinheiro, numa estabilidade financeira. Tem gente que procura a paz num relacionamento, em estar com alguém, num casamento. Tem gente que procura a paz em ausência de problemas. Mas o fato é que todas essas coisas não são a fonte da paz. Na verdade, elas apenas amplificam quem nós somos. Por exemplo, se você é uma pessoa mentirosa e se você tiver mais dinheiro, você não vai ter mais paz. Você vai ser um mentiroso mais eficaz. Se você for uma pessoa mentirosa, se você tiver um relacionamento, você não vai ter mais paz. Você vai ser um mentiroso no seu relacionamento. Se você for uma pessoa insegura, quando você tiver muito dinheiro ou mais dinheiro, você vai achar que todas as pessoas estão com você por causa do seu dinheiro. Porque a paz verdadeira não está num relacionamento, não está numas férias, não está numa viagem, não está numa estabilidade financeira. A paz verdadeira só encontramos em uma pessoa: Cristo Jesus. Ele, aquele que nos criou, é o príncipe da paz. E hoje nós vamos aprender como encontrar essa paz. Porque a verdadeira paz é exatamente voltar para esse lugar de ausência. É voltar para esse lugar de tempestades, de dificuldades, às vezes de dívidas, de aflições, e mesmo assim ter paz. Muitas pessoas nunca encontraram a paz de fato porque elas acham que a paz é estar completamente livre de problemas, de circunstâncias adversas. Mas não, nós precisamos entender que Deus é aquele capaz de entrar nas situações mais difíceis da nossa vida. Deus é o único capaz de entrar nas situações mais inesperadas, mais adversas. E Ele é capaz de nos trazer um nível de paz, de segurança e de certeza de que não importa aquilo que a gente esteja enfrentando, Ele está ao nosso lado e Ele vai prover aquilo que nós precisamos. Nós precisamos ter essa consciência de que não importa aquilo que a gente vive, Deus está do nosso lado e vai prover a paz que nós precisamos. Mas não é só essa consciência que a gente precisa ter. A gente também precisa ter uma consciência do que o inimigo é capaz de fazer. E sabe, eu gosto de dizer que o inimigo está constantemente trabalhando para nos manter sob estresse contínuo, ansiedade contínua. Por quê? Porque ele sabe que quando a gente está sob ansiedade, a gente não tem capacidade criativa. A gente não expressa a criatividade do próprio Deus em nós. Eu não sei se você já viveu um momento de muita ansiedade. Sabe aquela ansiedade extrema, aquela preocupação extrema, aquela aflição, aquela angústia? E se você está nesse modo, você percebe que tudo para você se torna mais pesado. Aquilo que naturalmente você fazia, quando você está sob ansiedade, se torna um fardo, se torna um peso. Você precisa fazer um esforço muito maior para conseguir concluir algo que você faz facilmente quando você não está estressado. E às vezes você nem sequer, a depender do nível de ansiedade, consegue concluir. É por isso que é tão importante entendermos e falarmos sobre ansiedade. A ansiedade, o estresse, ele rouba nossa expressão criativa. E talvez você pense assim: pastora, mas eu não preciso de criatividade para nada no meu dia, eu nem trabalho com criatividade. Entenda. Quando eu estou falando de expressão criativa, eu estou falando da capacidade que nós temos de expressar quem Deus é através de nós. Quando a gente está sob ansiedade, a gente está no modo sobrevivência.
A gente não está vivendo, a gente não está expressando quem Deus é. A gente está só sobrevivendo. A gente está literalmente respirando. Mas essa não é a vontade de Deus para nós. Porque Deus quer que com a nossa vida, com o nosso trabalho, com a nossa rotina, com as nossas palavras, a gente expresse quem Deus é. A ansiedade rouba isso da gente. Ela rouba a nossa capacidade de expressar Deus. É por isso que o diabo está trabalhando todos os dias para te manter ansioso. Porque ele quer você no modo sobrevivência. Ele quer você só existindo. Mas Deus quer que você tenha vida. Deus quer que você tenha vida em abundância. Deus quer que através de você Ele possa expressar ao mundo quem Ele é. Ele possa expressar ao mundo a sua natureza, a sua beleza, a sua generosidade, a sua empatia. Então é imprescindível que eu e você saiamos do modo sobrevivência e entremos no modo expressando criativamente quem Deus nos criou para ser. Nós precisamos entender. O diabo trabalha duro para nos manter preocupados, pressionados, ansiosos, estressados, porque isso nos rouba a nossa capacidade de criar. Mas não somente a nossa capacidade de criar. O segundo motivo pelo qual o diabo deseja que você esteja ansioso é porque isso nos rouba o nosso primeiro amor. De fato, a ansiedade contamina o primeiro amor. A ansiedade é algo capaz de contaminar o amor. Uma pessoa ansiosa, preocupada excessivamente, ela não consegue manter um relacionamento fervoroso com Deus. Ela não consegue manter uma íntima comunhão com Deus. Por quê? Porque o centro da sua vida se torna o problema. Porque o centro da sua vida se tornam as distrações na sua mente. Porque o centro da sua vida se torna o medo, a insegurança. Então, quando você está ansioso, o seu primeiro amor, o seu relacionamento com o Senhor é contaminado. É como se a ansiedade fosse uma voz gritando que a preocupação é maior do que a promessa de Deus. E isso nos faz, ao invés de nos aproximarmos do Senhor, nos afastar dele. Entende a estratégia do diabo? É por isso que a Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Porque quando nos aproximamos do amor de Deus, somos habilitados a vencer o medo. Mas quando a gente se aproxima do medo, ou quando a gente abraça o medo, a gente perde essa capacidade. Então hoje, com essa palavra, eu quero responder a uma pergunta. Como viver em paz, livre de ansiedade, num mundo extremamente ansioso? Num mundo em que parece que tudo ao nosso redor está nos fazendo ser pessoas ansiosas. E eu vou fazer isso através de 3 conselhos. O primeiro é: encontre a sua paz. O segundo é: proteja a sua paz. E o terceiro é: fortaleça a sua paz. Quantos querem aprender mais da palavra do Senhor? Então você vai mergulhar profundo na palavra. Então eu quero que você preste atenção. Se você pode, anota os versículos, as referências para você meditar em casa depois. Se você está nos assistindo ao vivo de qualquer lugar do Brasil ou do mundo, você é muito bem-vindo. Tenho certeza que essa palavra vai chegar ao seu coração também. É uma instrução bíblica que vai trazer paz. Então me fala de onde você está falando, se você está no Japão, se a cidade que você está. Nós queremos celebrar a sua presença aqui com a gente também, porque nós estamos aqui presencialmente, mas online com centenas e com milhares de pessoas depois, no futuro, que serão alcançadas com essa ministração. Amém? João capítulo 13, versículo 33, eu quero que você prepare, porque hoje você vai aprender nas escrituras como encontrar sua paz, proteger sua paz e fortalecer sua paz. Amém? João 13, 33 diz assim: meus filhinhos, eu vou estar com vocês apenas mais um pouco. Vocês procurarão por mim, e como eu disse aos judeus, agora digo a vocês: para onde eu vou, vocês não podem ir. Bom, o Evangelho de João, do capítulo 12 ao capítulo 16, na verdade é uma preparação de Jesus aos seus discípulos de que ele partiria, de que ele não estaria mais ali. Jesus começa a dizer: olha, meus filhinhos, meus discípulos, eu preciso preparar vocês. Até hoje eu tenho estado com vocês. Até hoje eu tenho ajudado, eu tenho ensinado, eu tenho compartilhado o dia a dia, mas eu vou precisar partir. Eu vou realizar algo que vocês não têm a capacidade de fazer. E aí Jesus começa a lavar os pés dos discípulos, depois dessa preparação. E começa a falar que um dentre eles vai traí-lo.
E aí começa aquela discussão. Quem é que vai trair? É você, sou eu, não sou eu. E começa aquela briga entre os discípulos de quem vai trair Jesus. E ele diz novamente, olha, eu preciso me despedir de vocês. Eu preciso preparar vocês. E eu fico imaginando que depois desse momento, os discípulos começaram a enfrentar o tipo de pressão que a gente enfrenta todos os dias. Aquela pressão da ansiedade de pensar, e agora? O que é que vai acontecer? Como é que eu vou fechar a conta do fim do mês se eu ainda não tenho dinheiro suficiente? Aquela pressão de saber o que é que vai ser do mês que vem e do próximo ano. E se meu filho não mudar? E se meu marido não aceitar Jesus? Todos nós enfrentamos pressões de incertezas. Eu fico imaginando os discípulos nesse momento. Eles tinham Jesus ali. Eles tinham segurança ali. Gente, ter Jesus era ter todas as coisas. Para e pensa comigo, os discípulos, quando estavam com fome, Jesus pega 5 pães e 2 peixinhos e faz eles alimentar uma multidão de 20 mil pessoas. Então, fome, eles não tinham com Jesus. Ele era o rei dos buffets. Faltou comida, ele dá um jeito. Verdade ou não? Esse mesmo Jesus era aquele que na época de pagar os impostos e os discípulos não tinham os impostos, Jesus disse assim, ó, vai na boca do peixe, abre, tira o dinheiro e paga. Eu não sei você, mas um amigo como esse ia me ajudar bastante. Verdade ou não? No momento que eu soubesse que eu não tinha dinheiro, ele abrisse a boca de um peixe e me desse dinheiro, eu ia querer estar junto dele o tempo todo. Eu teria segurança ao seu lado. Esse Jesus que eles estavam acostumados a andar, era aquela pessoa que não importa onde eles estivessem, sempre haveria um Airbnb gratuito. Porque onde Jesus chegava, as portas se abriam. Onde Jesus chegava, tinha uma casa pronta para hospedá-los. Então, Jesus chega para eles e diz assim, começa a se preparar. Por quê? Porque eu não estarei mais com vocês. Então eles pensaram, a gente não tem mais dinheiro para pagar nada, não tem mais comida e não tem mais onde ficar. Ali começou um momento de ansiedade. E o fato é que a nossa paz, quando não está posicionada no lugar certo, nós vamos viver uma ansiedade extrema. Sabe, algo que eu tenho percebido é que a grande maioria das pessoas não sabe onde encontrar paz. Por isso que esse é o primeiro tópico da mensagem. Encontre a sua paz. Seria tão simples falar isso, mas muita gente não sabe onde encontrar paz. Não sei se você já assistiu um documentário de Whitney Houston. Todo mundo aqui em algum momento já ouviu Whitney Houston cantando. Ela foi uma das vozes mais lindas no mundo. Gente, essa mulher vendeu 300 milhões de discos. Você imagina? 1 milhão já é muita coisa. Agora pensa comigo. 300 milhões. Ela alcançou poder, fama, sucesso, dinheiro. Tecnicamente e aparentemente essa mulher tinha tudo. Mas ela não tinha nada porque ela não tinha paz. E logo no começo do documentário dela, uma mulher fala a respeito dela. Whitney Houston não morreu de overdose. Ela morreu de tristezas profundas. Uma pessoa que tinha aparentemente tudo, mas não tinha paz, porque não sabia onde procurar a sua paz. Em muitos momentos a gente pode se sentir perdido como os discípulos. Parece que o nosso chão abre. Parece que toda a nossa segurança vai embora. É aquele momento em que a gente só sente uma mistura de desespero com impotência. O que é que eu vou fazer? Nesses momentos, você vai precisar procurar a sua paz. E sabe, procurar a paz é parar de tentar suportar tudo sozinho. Os discípulos tinham a Jesus. Eles não precisavam apoiar a sua paz em nenhum outro lugar. Mas agora Jesus está dizendo, olha bem, eu vou embora. Mas ele não está só fazendo um terrorismo, ele não está dizendo eu vou embora. Ele está fazendo uma apresentação aos discípulos. Ele está apresentando o Espírito Santo. João 14,16 diz assim, eu pedirei ao Pai e ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre. Jesus está dizendo, eu vou embora, mas eu vou deixar um representante. Aquele que é capaz de estar com vocês 24 horas do seu dia. Sabe qual é o nosso maior problema? É que, infelizmente, a gente insiste em carregar o peso da vida sozinho. Carregar o peso das frustrações, dos problemas, das dores, das amarguras, da ansiedade. Sendo que nós temos o Espírito Santo que nos foi dado 24 horas ao nosso lado. E a gente insiste em caminhar como se não precisasse ou como se não tivesse ajuda. Sabe,
Eu realmente acredito que tem pessoas aqui hoje que talvez entraram sentindo uma pressão. Às vezes uma pressão tão forte que até no peito dói, aquela ansiedade, aquela dor, aquela angústia. Você precisa entender que consegue encontrar paz se você procurar no lugar certo, na pessoa do Espírito Santo. Você precisa parar de carregar tudo sozinho. Sabe, quando a gente faz supermercado, a feira, não é? Geralmente as mulheres fazem o supermercado. E quando eu chego em casa, eu já vou chegando, eu já ligo pro meu marido, ó, tô chegando. O que é isso? Eu tô avisando que eu preciso de ajuda. Eu tô avisando que eu vou levar a primeira sacola, todas as outras ele que vai levar. Por quê? Porque ele é o meu ajudador. Ele é o homem forte da casa. Então, pra que eu vou carregar a sacola pesada se eu tenho um homem pra fazer isso? Verdade ou não? Se você, mulher, carrega, você está errando drasticamente. Não carregue nada. Deixe seu marido carregar por você. Mas já viu que tem mulher que quer carregar tudo? Eu não. Eu carrego primeiro e vou. O resto fica tudo com ele. É assim que a gente tem que fazer com o Espírito Santo. Olha bem pra mim. Ele é o nosso ajudador. Mas às vezes a gente não procura ajuda nele. Ele está do nosso lado. Mas às vezes a gente não divide o peso. Ele pode carregar nossas sacolas e a gente está querendo carregar tudo sozinho. Ei, a Bíblia diz, eu pedirei ao Pai e Ele dará um conselheiro. João 14, do 25 a 26, continua. E ele diz assim, ó, tudo isso lhes tenho dito, enquanto ainda estou com vocês. Mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas. E lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Deixo-lhes a paz. Ele disse, eu deixo a paz. Ele disse assim, a minha paz eu lhes dou. Eu não dou como o mundo dá. Não se perturbem os seus corações. Não tenham medo. Esse texto que eu acabei de ler é uma das partes dos discursos de Jesus antes da sua partida. Esses discursos de Jesus antes de ir embora são recheados de promessas, de orientação, de instrução. Então eu quero fazer a exegese desse texto, que é a interpretação desse texto, para que você encontre a profundidade de como encontrar a paz. O texto diz assim, ó, tudo isso eu tenho dito, ainda enquanto estou com vocês. É como se Jesus estivesse preparando, ele está dizendo, enquanto eu ainda estou, presta bastante atenção. Por quê? Porque o meu Pai vai enviar o Espírito Santo que vai trabalhar em meu nome. Ele estava provando a continuidade da mensagem de Cristo por meio de quem? Por meio do Espírito Santo. Ele diz assim, ó, mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai envia em meu nome, ele vai ensinar a vocês todas essas coisas. E ele fará lembrar tudo que eu ensinei. O termo conselheiro aqui, Paráclito, no grego é paracleto, é uma designação de algo feito para estar ao nosso lado. A tradução do Espírito Santo é alguém, ele é uma pessoa feita para estar ao nosso lado. Ele é o nosso ajudador, o nosso consolador e o nosso advogado. Essa é a tradução literal do Espírito Santo no grego. Então ele é a pessoa que está ao seu lado para te ajudar, para te aconselhar e para te defender. E por que ainda você insiste em carregar as sacolas sozinhos? E por que você ainda insiste em carregar o peso sozinho? Se há paz você encontra em uma pessoa, ele está ao seu lado e às vezes você não o procura. Esse é o ministério do Espírito Santo. Ele vem o tempo todo nos lembrar, nos ensinar as palavras que Jesus mesmo proferiu. Quando John Stott comenta sobre o Espírito Santo, eu gosto que ele diz assim, ó, que o Espírito Santo é um mestre e um lembrador. Ele não vem ensinar uma nova doutrina. Ele vem apenas nos lembrar aquilo que Jesus já tinha nos ensinado. Então o Espírito Santo é aquele que está o tempo todo do nosso lado assim, ó, lembrando, ensinando aquilo que Jesus já havia ensinado. Mas às vezes nós não estamos dando ouvidos. Jesus disse, eu vou dar a vocês um conselheiro. E por fim, no texto ele diz assim, deixo-lhes a paz. A minha paz lhes dou. Eu amo que o texto diz assim, ó, eu vou deixar com vocês a minha paz. Essa paz que o Senhor é capaz de dar a mim e a você, entenda, não é uma paz circunstancial. Não é uma paz que depende daquilo que a gente está vivendo. É uma paz sobrenatural. Por quê? Porque é a paz do próprio Deus. Para mim e para você. Ele diz assim, eu vou dar a vocês a
a minha paz, aquela paz que eu tenho, mesmo estando numa iminente crucificação, mesmo tendo sido traído, mesmo tendo sido injuriado, julgado, a paz que eu sempre tive, independente de tudo que eu passei, do que eu vou sofrer, agora eu vou dar a vocês. Entenda, essa paz que nós podemos receber é uma paz sobrenatural. Eu não sei você, mas quando eu leio o texto que eu fiquei, meu Deus, é a própria paz, é a paz do próprio Deus, e só isso aí já quebra com nossa ansiedade, já quebra com os nossos temores, porque a paz de Cristo é essa paz que o habilitou a continuar independente do que ele estava sofrendo. E gente, presta atenção, é uma paz, não é só de um sofrimento humano. Olha bem para mim, Jesus estava para ser flagelado, sofrer, levar chicoteada, ser preso numa cruz. Mas não era só esse o peso que ele ia sofrer. Ele ia sofrer o peso do pecado de toda a humanidade. Pare e pense comigo, quando você peca, um pecado, que coisa horrível que é. Verdade ou não? A gente tem vergonha, a gente sente um peso de culpa, a gente fica se culpando o tempo todo. Tem gente que ora, pede perdão, mas ainda fica se culpando, tem que pedir perdão 50 vezes. Agora pare e pensa o peso de Jesus. Ele estava carregando o pecado de bilhões de pessoas e milhões de pecados. Então, ele estava em uma situação de extrema angústia. E mesmo assim, ele tinha paz. E ele disse assim, essa paz que eu tenho, eu vou dar a vocês. Eu lhes dou a minha paz. Não é a paz de um guru na floresta. Não é a paz de um psicólogo. Não é a paz de um médico. Não é a paz de uma meditação. É a paz do próprio Deus. Ei, talvez você está tentando enfrentar as pressões da sua vida sozinho, sem a ajuda do Espírito Santo. E isso é tolice. Você nunca vai conseguir experimentar a paz sem aquele que é o príncipe da paz. Você precisa buscar a paz que só o Espírito Santo é capaz de proporcionar. Sabe, Deus não quer que a gente enfrente as pressões da vida sozinhos. Deus não quer que a gente enfrente o peso de todas as expectativas das pessoas sobre nós sozinhos. Deus não quer que a gente enfrente o peso de ter que parecer ou ser perfeito ou forte o tempo todo na sua família sozinho. Deus quer que você divida esse fardo com Ele. Você pode dividir o peso das aflições com o Espírito Santo. E se você não faz isso, você está perdendo. É como você ter um cheque de $1 milhão dentro da sua conta e você passar fome porque simplesmente você não vai no caixa eletrônico sacar. Esses dias eu vi uma reportagem de uma jornalista que foi entrevistar Bill Gates. Gente, que coisa incrível. Bill Gates olha para ela, assina um cheque em branco e diz assim para ela, escreva aí quanto você precisa. E aí ela diz assim, não, eu estou lhe entrevistando, eu estou falando sério, eu quero saber qual é o segredo do seu sucesso. Ele disse, eu estou dizendo para você, escreva quanto você precisa, eu vou te dar uma segunda chance. Ele só deu 2 chances. E aquela mulher intransigente e arrogante disse, né, eu estou só entrevistando, esse homem está querendo me comprar. Não, eu quero que você me responda. Ele fez, pois bem, você acabou de perder a chance de ser a jornalista mais rica do mundo. Por quê? Porque o segredo do meu sucesso é nunca perder nenhuma oportunidade. Aquela mulher perdeu a oportunidade de assinar um cheque de $100 milhões que não ia fazer nem cosquinha em Bill Gates. Não era nem o troco do pão dele. Mas ela perdeu aquela oportunidade. Ei, quando você está ansioso, preocupado excessivamente, é como se você tivesse esse cheque em branco do Senhor. Mas você não assina, você não escreve, você não vai sacar, você não vai procurar. Ei, é no Espírito Santo que nós encontramos a paz. João capítulo 16, versículo 33 diz assim, eu disse essas coisas para que em mim, vocês tenham paz. Nesse mundo, vocês vão ter aflições. Mas tenham um bom ânimo, eu venci o mundo. Para encontrar paz, você precisa ir na pessoa certa e buscar conscientemente. Se você quer encontrar a paz, você encontra a paz em um relacionamento com o Espírito Santo. Outro dia eu vi um pastor dizendo algo tão interessante sobre a ansiedade. Ele disse assim, que todas as vezes que ele está prestes a perder a paz, ele percebe que ele não está adorando a Deus como antes. E essa é uma grande verdade.
Todas as vezes que você está prestes de perder sua paz, certamente você não está adorando a Deus como antes. Por quê? Porque a adoração é admiração. Quando você perde a paz, é porque você está admirando o problema, ao invés de admirar o solucionador do problema. É quando você está dando vez e voz mais à situação difícil do que ao Senhor. Então, quando você se volta para Deus e começa a adorá-lo, você é livre do peso da ansiedade, da preocupação e do medo. Ele é digno de toda a nossa atenção, de toda a nossa adoração, de toda a nossa confiança. E quando o adoramos, estamos em paz. Estamos em perfeita paz. Às vezes a gente começa o dia e tá um dia tão bom, aí chega lá na metade do dia, perto da hora do almoço, você tá ansioso, agoniado, estressado, e você pergunta: cadê minha paz? Eu tava com ela nesse instante, por que eu perdi a paz? Aí você recua, dá um passo para trás e pensa: como foi que eu perdi? Aí você se lembra: foi esse telefonema que eu recebi, foi essa situação difícil que eu ouvi. O que é que você deve fazer? Você deve procurar a sua paz. Procure sua paz até você encontrar. Volte para o lugar onde você estava com paz e se arrependa. Se ajoelhe e ore e diga: Senhor, me perdoe, porque eu estou admirando o problema. Eu estou adorando o problema, aquela ligação tirou a minha paz. Senhor, mas eu me arrependo. Por quê? Porque eu estou deixando uma situação difícil ser maior do que a minha consciência da tua promessa na minha vida. É assim que a gente restabelece a nossa paz. É voltando aonde nós estávamos e encontrando ela, trazendo ela de volta. Você encontra a sua paz em uma pessoa, na pessoa do Espírito Santo. Então, agora que você já sabe como encontrar a sua paz, eu quero te ensinar como proteger a sua paz. Porque às vezes a gente até encontra, mas a gente não protege, aí a gente termina perdendo. Sabe, de fato, a gente se habitua a pequenas raposinhas, como diz as Escrituras. Há muitos anos atrás eu preguei sobre as raposinhas que invadem a nossa vinha. E às vezes a gente se habitua com a raposinha que tira a nossa paz. Quem são as raposinhas? São essas pequenas vozes nos nossos ouvidos que nos roubam a esperança, que nos roubam a alegria, que nos roubam a nossa paz. E às vezes a gente deixa aquela voz falar com a gente o tempo todo. A gente não protege a nossa paz. E aí você tá pensando aí: meu Deus, eu tô assim. O tempo todo eu tô deixando as raposinhas roubarem a minha paz. Como é que eu protejo? Através da oração. Fala comigo, oração. Filipenses 4, do 4 ao 7, perceba que as Escrituras têm resposta para tudo. E eu estou trazendo tudo que você puder aprender sobre paz e ser livre da ansiedade nas Escrituras. Paulo diz assim, alegrem-se sempre no Senhor. Novamente eu direi a vocês, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplica. E com ações de graças apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e suas mentes em Cristo Jesus. Presta atenção, já ensinei biblicamente como encontrar paz, sim ou não? Vocês estão me ajudando a pregar, não? Sim ou não, gente? Agora vamos aprender nas Escrituras como proteger. O texto diz, alegrem-se sempre no Senhor. Gente, é por isso que eu gosto de pregar sobre Paulo, ele bate, né? Sabe por quê? Eu não sei se você sabe, mas quando ele disse assim, alegrem-se sempre no Senhor, ele não estava na Disney, ele não estava num resort all inclusive, ele não estava na sua casa, ele estava preso. E preso, ele diz assim, olha, alegrem-se sempre no Senhor. E mais, ele diz assim, não andem ansiosos de coisa alguma. Essa palavra ansioso, nesse texto, a raiz dela do grego, implica uma preocupação dividida. A tradução é uma mente espalhada em várias direções. Tem gente que até se tremeu todinho agora. Que pensa assim, meu Deus, eu tô assim. A minha mente está espalhada em várias direções. O nome disso é ansiedade. Paulo está dizendo assim, vocês não podem andar com a mente espalhada em várias direções. E ele está dizendo na forma imperativa. Ele não está pedindo, ele está dizendo, não andem desse jeito. Não andem com a mente espalhada em várias direções. Mas ele não só dá a ordem, ele dá a ordem e dá o remédio. Ele diz assim,
Para você não andar com a mente espalhada em todas as direções, o que é que você precisa fazer? Você precisa apresentar a Deus em oração os seus pedidos com ações de graça. Gente, o que é isso? Você precisa orar. Eu amo que Spurgeon dizia assim, que a oração é o remédio da inquietação da alma. E é verdade. A oração é o remédio para a nossa alma inquieta. Quando você ora, você lança sobre o Senhor a sua inquietude, a sua aflição, a sua angústia. Você responde biblicamente a esse problema. Mas sabe o que eu amo nesse texto? É que ele não diz assim, apresente seus pedidos a Deus. Ele diz assim, apresentem seus pedidos com o quê? Ações de graças. Presta atenção, eu vou te ensinar a proteger a tua paz. Ore, mas ore agradecendo. Ore com ações de graças e você vai ver a diferença que faz na sua vida. Eu tenho a minha irmã Milka, ela é psicóloga, ela é especialista em ansiedade, depressão. E ela sempre ensina sobre o poder da gratidão para romper com o ciclo de ansiedade. E todas as vezes que ela fala, ela sempre mostra o que a ciência ensina, o que a ciência prova, o que os estudiosos, conseguiram perceber. E eu amo que a ciência só vem corroborar as escrituras. Porque o texto está dizendo assim, se você quer ser livre de ansiedade, ore com ações de graças. Essa é uma verdade poderosa. Gente, ela criou um diário de gratidão. E nesse diário de gratidão, todos os dias você vai lá, é como se você fizesse uma oração. Você escreve pelo que você é grato. É incrível. É uma coisa poderosa. Se eu faço o diário de gratidão hoje e a semana, meu dia é um. Se eu deixo de fazer, é outro. Parece que a gratidão, a ausência de gratidão, ela traz ansiedade. Mas todas as vezes que você agradece, a paz vem. Você pode estar angustiado, você pode estar preocupado. Quando você começa a agradecer, muda o seu dia. O que é que você precisa? Paulo dá o remédio. Oração com ações de graças. Mas ele não termina por aí, ele continua. É como se Paulo estivesse dando um segredo. Para proteger a paz, você precisa orar. Lançar a ansiedade. Mas não só ore agradecendo. Ore percebendo o que você já tem de bom. E aí ele continua, ele diz assim, Filipenses 4:8, ele diz, finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo excelente, se houver algo digno de louvor, pensem nessas coisas. Ele está dizendo assim, para proteger a paz, vai ter que orar. Vai ter que orar com ação de graças. E vai ter que pensar nas coisas corretas. É como se ele dissesse assim, ok, orou agradecendo, agora cuide bem do que você pensa. Preencha a sua mente com aquilo que você precisa preencher. O problema é que a gente pensa demais. E às vezes a gente pensa no que não deveria pensar. A gente tem a tendência de pensar na parte negativa daquilo que a gente está vivendo. E coisa linda é você pensar reenquadrando as situações. Ontem eu vi isso com Arthur. Meu marido, quem conhece sabe que ele é uma pessoa extremamente amorosa, calma, paciente. E ontem ele ia pegar um voo às 9 da manhã para Maryland, que é a implantação da nossa igreja lá em Maryland, em Washington. Então, o que é que acontece? Como nós estamos aqui nos Estados Unidos e a gente está tentando fazer a implantação da igreja em alguns estados, a gente vai precisar se deslocar, viajar. Eu fiquei pregando e ele vai. Quando eu vou, ele fica. E aí tem uma irmã da igreja que ela trabalha numa companhia aérea, acho que na American Airlines. Ela colocou o Arthur como um dependente. É um benefício lá que ela tem, que ele pode viajar, tanto ele quanto eu, a gente pode viajar de maneira gratuita. A gente só paga a taxa de embarque. Então, quando ela fez isso, a gente, bênção, glória a Deus, vai facilitar para a igreja, porque a igreja não vai precisar comprar passagem, enfim. Mas só que tem uma coisa, você viaja se tiver a vaga, sabe? É aquilo que eles chamam de stand-by. Eu sei que Arthur foi. No primeiro voo, não tinha. Ele ficou. E esperou para de tarde. No segundo, não tinha. Ele ficou. No terceiro, não tinha. Eu acho que ele viajou no quarto. Quando eu voltei da igreja ontem, já era quase 7 da noite. Eu não sabia, porque ele não me disse. Aí Milka me disse, o coitado de Arthur ainda está no aeroporto. Eu, o quê? Ele está no aeroporto o dia todo? Eu falei, não. Aí eu mandei uma mensagem. Amor, não faça isso não. Eu disse a ele. Eu entendo que a gente está começando a igreja. Você não quer causar um peso. Mas, poxa, amor, a viagem daqui para Washington
É uma viagem barata, né? $100 e poucos. Deixa eu comprar a passagem. E vai. Ele fez, não. Tá tudo bem, amanhã a gente não vai pregar sobre ansiedade. Passei o dia meditando aqui no aeroporto. Aí ele falou assim, olha bem pra mim. Olha que coisa linda. Eu fui impactada ontem com o Arthur. Ele tá tudo bem. Eu tenho certeza que esse próximo agora vai ter vaga e eu vou. E também a gente tá precisando de um milagre na igreja. Eu não posso fazer nenhuma despesa a mais. Eu fiquei com uma pena dele, mas eu confesso que eu tive que concordar. Eu disse, então tá bom. Desliguei. Deu uns 15 minutos, ele mandou uma mensagem. Tudo certo, Mo. Vou embarcar agora. E sabe o que mais? Mo, a mulher me colocou na saída de emergência. Isso significa que eu vou ter muito espaço nas minhas pernas. E ele concluiu o áudio da mensagem que eu queria poder colocar aqui pra vocês, mas meu celular tá ali. Ele disse assim, glória a Deus! Aquilo foi um tapa na minha cara. Foi um tapa na minha cara, sabe por quê? Porque ele tava dizendo assim, ó, glória a Deus! Eu esperei o dia todo no aeroporto, mas sabe o que mais? Eu tô feliz. Glória a Deus. Sabe que ainda consegui uma vaga perto da saída de emergência. Eu peguei meu celular e mostrei pra Milka. Eu disse, Milka, olha esse nível de paz e de contentamento. O melhor de tudo, Mo, é que ainda me colocaram na saída de emergência e um espaço enorme na perna aqui. Glória a Deus. É porque eu botei no acelerado, não deu pra ouvir demais. Glória a Deus, desculpa. É porque eu escuto no acelerado. Meu marido, eu preciso ouvir no acelerado. Mas ele disse isso que eu disse pra vocês. Ou seja, ele simplesmente reenquadrou a situação. Ei, é isso que nós precisamos fazer. A gente precisa preencher nossa mente. Ok, vai dar tudo certo. Hoje eu viajo. E sabe o que mais? Vamos pensar nos benefícios de eu viajar desse jeito? O que é isso? Isso é preencher a sua mente. Isaías 26, do verso 3, diz assim, ele manterá em perfeita paz aqueles que confiam em ti e têm os pensamentos em ti. Não basta orar agradecendo, tem que ter os pensamentos no Senhor. Tem que ter o pensamento certo. Essa palavra no original, no hebraico, manterá em perfeita paz, é shalom, shalom. É uma redundância, ele fala shalom, shalom, ele fala paz, paz. E quando o texto bíblico diz paz, paz, ele está querendo dizer que não é uma paz comum. É uma paz plena, é uma paz abundante. Todas as vezes que no antigo hebraico se destacava uma palavra 2 vezes, era para mostrar a intensidade daquilo. E quando Isaías faz essa promessa, ele está vivendo um período de grande tribulação do povo. Era um tempo de juízo. Mas ele estava dizendo assim, ó, num tempo de juízo tem perfeita paz. Ele está dizendo, tem shalom, shalom para você. Você pode estar na pior situação da sua vida. Se você tiver os pensamentos em Deus, você tem paz. Você tem perfeita paz. Você tem o shalom, shalom de Deus. E mais ele diz assim, você manterá. Tem uma outra tradução que diz assim, guardará em perfeita paz. O verbo no original mostra exatamente isso, essa segurança. Deus não somente te dá essa perfeita paz, mas ele guarda a sua paz. Ele protege a sua paz. Então, aprenda a encontrar a paz no Espírito Santo. Aprenda a proteger a paz com orações e ações de graças e com os pensamentos corretos, entendendo que você não precisa se envolver em tudo, entendendo que você pode olhar para a vida com outra perspectiva, entendendo que você pode reclamar porque passou o dia no aeroporto, ou você pode agradecer pela saída de emergência, entendendo que tudo é a forma como a gente enxerga. Entendendo que você pode permitir as pessoas errarem. O problema da gente é que muitas vezes nós estamos nos envolvendo naquilo que não fomos chamados, naquilo que não precisa. A gente está sempre querendo resolver problemas que não deveríamos estar resolvendo. A gente está ali perdendo a nossa paz. Por quê? Porque a gente está exigindo as pessoas serem perfeitas. Deixa eu te dizer, seu chefe nunca vai ser perfeito, sua esposa não vai ser perfeita, seu marido não vai ser perfeito, seus filhos não são perfeitos, seus amigos também não são perfeitos. Você não vai encontrar perfeição nas pessoas. Pare de exigir das pessoas serem perfeitos, se você mesmo não é perfeito. E outra, pare de colocar a sua felicidade e sua paz nas pessoas. A única pessoa em que nós podemos colocar nossa paz, nossa tranquilidade é na pessoa de Cristo Jesus. As pessoas são imperfeitas, elas são falhas, elas vão falhar com a gente e nós vamos falhar com elas. Mas se a gente quer manter a nossa paz, a gente prossegue, a gente perdoa, a gente abençoa, a gente ama, a gente libera e a gente continua.
Senão você vai ser uma pessoa sem paz, sem leveza na vida. Uma pessoa que não sabe dar uma gargalhada. Uma pessoa que não sabe ser leve, que não sabe olhar para os problemas da melhor forma. E por fim, fortaleça a sua paz. Como? João 14, 27. Ele diz assim, eu deixo-vos como um presente. Olha que lindo, é um presente. A paz de espírito e de coração. A paz que eu vos dou, o mundo não pode oferecer e não pode tirar. Presta atenção. Jesus está aqui a ponto de ser traído. Quando ele disse assim, eu vou deixar para vocês de presente a paz, é um momento de maior aflição de Jesus. Ele está a ponto de ser traído, ele está a ponto de suportar o peso do pecado de todas as pessoas, ele está a ponto de ser crucificado. Mas ele disse assim, eu deixo a paz como um presente para vocês, eu tenho paz. E como é que eu fortaleço a minha paz? Como Cristo fortalecia. E como Cristo fortalecia? Ele fortalecia na comunhão e na solitude. Parece ambíguo, comunhão e solitude, mas não são coisas totalmente avessas, são. Mas era assim que Jesus fortalecia a sua paz. Jesus fortalecia a paz na comunhão. Lucas 22, 15 diz assim, e lhes disse, desejei ansiosamente comer essa Páscoa com vocês, antes de sofrer. O que é isso? Jesus estava ensinando que ele fortalecia a paz dele na comunhão com os discípulos. Ele está dizendo assim, olha, eu desejei ansiosamente estar com vocês. Jesus não estava dizendo assim, eu estava com vocês só por protocolo. Eu estava com vocês só porque eu queria estar. Jesus fortalecia a sua paz na comunhão com os discípulos. Jesus fortalecia a paz no partir do pão. Talvez você não esteja entendendo aonde eu quero chegar, mas eu vou ser mais clara. Às vezes, quando nós estamos em ansiedade, em tristeza, em angústia, em dor, em aflição, a primeira resposta da gente é, não quero ver ninguém. Eu quero ficar sozinho. Eu não quero as pessoas. Elas vão me ferir ainda mais. Mas não é isso que as escrituras nos mostram. Jesus fortalecia a paz com quem? Com os discípulos. Peraí, Thalita, mas peraí, calma. Era aqueles processados, um que ia negar, o outro que ia trair, ele sabia e mesmo assim estava querendo comer? Era. É difícil, né? Vamos beber um copo d'água? Para descer melhor? Eu sinto te dizer, talvez você queria que eu dissesse assim para você, fique longe de pessoas tóxicas. Porque tem muitos pregadores dizendo, se proteja. E eles estão dizendo isso porque é isso que as pessoas querem ouvir. Aí elas idolatram essas pessoas. Entende? Mas eu não estou aqui para dizer para você o que você quer ouvir. Eu estou aqui para ensinar para você o que a Escritura diz. E a Bíblia diz que Jesus fortalecia a sua paz na comunhão. Na comunhão. Na comunhão de quem ia trair. Na comunhão de quem ia negar. Ele fortalecia a paz na comunhão. Então deixa eu te dizer, você não precisa carregar o peso da vida sozinho. Existem pessoas que podem fortalecer a sua paz. Tem gente que pode ser cura para você. Tem gente que não vai resolver seu problema se você falar para ela. Ela nem tem um conselho acertado para te dar, mas só o fato dela estar do seu lado já é um alívio para você. Eu tenho pessoas na minha vida que, na lógica humana, era mais fácil eu dar o conselho, mas aquela pessoa do meu lado me alivia. Sabe aquela pessoa que não me obriga ao tempo todo estar pregando para ela? Ela só diz assim, ó, fica do meu lado, vamos se divertir. O que é isso? Isso é uma pessoa que te ajuda na comunhão a ser curado, a ter paz. Jesus encontrou a paz na comunhão, mas ele também encontrou a paz na solitude. Não essa solitude que o mundo ensina. Fique sozinho porque você é muito bom e as pessoas são péssimas. Não. Você não é bonzinho não, viu? Desculpa te dizer, nem eu sou. A gente só a graça. Se não fosse a graça de Deus na nossa vida, o que seria de nós? Eu estou falando de uma solitude intencional. Marcos 1, 35 diz assim, de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto e ficou orando. Jesus fortalecia a sua paz na comunhão, no partir do pão, na célula, se a gente pudesse trazer para os dias de hoje, na amizade uns com os outros, convivendo com os irmãos da igreja, fortalecendo sua paz. Mas ele também sabia que tinha um momento que ele precisava sair para um lugar deserto. A expressão de madrugada não está aqui por acaso. Nada na Bíblia é por acaso. Todo mundo sabe que a madrugada era um lugar livre de distrações.
A madrugada é um lugar onde todos dormem. A madrugada é um lugar de silêncio. Então, quer fortalecer sua paz? Busque a Deus no silêncio. Vá para um lugar de quietude. Jesus foi para o deserto. Ele decidiu buscar a presença de Deus antes que as demandas do dia sufocassem ele. Ele decidiu buscar a presença de Deus antes que os problemas chegassem. Ele estava dizendo assim: eu me adianto de madrugada. Eu vou respirar fundo. Eu vou buscar a presença de Deus para que eu tenha paz. Para que eu encontre minha paz, proteja a minha paz e fortaleça a minha paz. Se tem algo que nós precisamos aprender é sobre solitude. E eu preciso confessar, isso foi uma das coisas que eu mais aprendi nos últimos 2 anos. Porque eu não sou uma pessoa de solitude. Eu sou uma pessoa de gente. Eu gosto o tempo todo de gente. Eu gosto de estar com gente. Eu gosto de conversar. Eu gosto que parece que tudo esteja ocupado com falas. Por ser acelerada, eu sou assim. Mas sabe, cada dia mais eu tenho aprendido o valor do silêncio. E se tem um privilégio que a gente tem aqui em Orlando é esse. Porque aqui é silencioso, verdade ou não, gente? A gente acorda, a gente não ouve um vizinho tocando uma música de funk. Glória a Deus. Até o microfone deu microfonia só para provar como é ruim o barulho. Olha que coisa terrível a ausência do silêncio. Os meninos vão consertar agora só para você perceber. Quando esse barulho cessa, vem a paz. Ela vai chegar. Ela vai chegar. Ela vai chegar. E aí, a pessoa não pode ser pregador só não, né? Só tem que ser malabarista. Voltando. O silêncio nos traz paz. Eu vou ali para o meu jardim, olha bem para mim aqui, não deixa nada até trabalhar. No silêncio, na solitude, eu consigo ouvir a voz de Deus com uma clareza que a gente não consegue. Mas na minha casa é barulhento. Pois então, vá para a madrugada. Vá para o lugar longe de distrações. Estar sozinho também é um lugar de encontrar a paz. E sabe, talvez você possa pensar assim, mas sozinho? Só eu e Deus? Como eu vou encontrar a paz? Bom, eu vou contar para você a história. A história de um homem chamado Richard Van Brun, e eu quero terminar com essa história. Richard Van Brun foi um pastor romeno que ele sofreu uma grande perseguição no período comunista porque ele pregava o evangelho. E a história conta que por volta de 1948 ele foi preso por causa disso, porque ele era um pregador das escrituras. E ele ficou 14 anos preso. Dos 14 anos preso, 3 anos, os 3 primeiros anos, ele ficou numa célula sozinho, no escuro, sem mais a presença de ninguém. E certa vez, quando fizeram uma pergunta para Richard Van Brun e perguntaram assim, quando ele saiu da prisão: você não se sentiu só? Você não se sentiu angustiado? Você não se sentiu ansioso? Você não se sentiu depressivo quando você viveu esse momento? Ele disse não. Ele disse assim: olha, eu nunca estive tão próximo de Deus como quando eu estava sozinho naquela cela. A presença de Deus preenchia todo o vazio da solidão. Ele disse assim: olha, eu me mantive em paz, porque a presença de Deus era mais real do que o terror que me cercava. A história conta que Richard Van Brun, em 3 anos, sem conseguir ver uma pessoa, falar com uma pessoa, enxergar a luz do sol, em solidão profunda, ele recitava textos das Escrituras e cantava em voz baixa algumas músicas, para que a paz que excede todo o entendimento entrasse em seu coração. Sabe, eu não sei como você chegou aqui hoje. Não sei se você está com seu coração pesado, angustiado, em aflição, em ausência de paz. Eu preciso te dizer, há um lugar de paz em Cristo Jesus. Há um lugar que, apesar das nossas dores, apesar dos nossos sofrimentos, apesar das nossas angústias, nós podemos experimentar. Há um lugar de solitude. Há um lugar onde o próprio Deus nos abraça, nos ensina, nos consola. Ele é o nosso conselheiro. E mesmo que você esteja em profunda aflição, você pode continuar obedecendo. Olha bem para mim, Jesus estava em aflição. E ele disse assim: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Ele disse: olha, se for possível, passa de mim esse sofrimento, porque está muito duro para mim
suportar tudo isso. Mas ele disse assim, mesmo assim, eu vou te obedecer até o fim. Porque quando a nossa fé e a nossa paz está fundamentada em Cristo Jesus, nós podemos apresentar a perfeita paz que, como fruto, tem obediência. Sabe, eu queria que você fechasse os seus olhos aí no seu lugar. Talvez você esteja sentindo isso que eu falei, uma pressão no peito, uma dor, uma ansiedade, uma tristeza. Talvez você experimentou algumas dores e parece que a conta chegou para você só agora. E parece que às vezes você sente que não tem saída. Às vezes você sente que não sabe aonde encontrar a verdadeira paz. Eu me lembro que no dia mais difícil da minha vida, no dia mais obscuro da minha vida, no dia que eu enfrentei a maior angústia de todas, no dia que eu precisei enterrar a minha primeira filha, lá no enterro, no culto fúnebre, eu pedi que cantassem uma música. Era uma música que eu ouvia quando eu era criança, da minha mãe, do meu tio. E a música dizia assim, essa paz que eu sinto em minha alma, não é porque tudo me vai bem. Essa paz que eu sinto em minha alma é porque eu amo ao meu Senhor. Não olho as circunstâncias, não. Eu olho o seu amor, seu grande amor. Não me guio por vista, alegre estou. Sabe, essa música precisa ser uma realidade para mim e para você. Não olhe as circunstâncias, não olhe a dor. Existe uma paz que nós experimentamos em Jesus. E nesse momento eu queria orar por você que está aqui. Eu queria que você ficasse em pé no seu lugar. Se você pode, fique em pé no seu lugar, coloque a mão no seu coração. Você que está nos assistindo, eu quero orar por você. Talvez você está aqui, você está assim, se sentindo em aflição. Mas eu quero que ao cantar dessa música, ao dedilhar do violão, você consiga sentir a presença do próprio Deus aí onde você está. Você consiga perceber que o próprio Deus, o Pai, deixou o Espírito Santo, o nosso Paracleto, Ele está ao seu lado. Ele está do seu lado, você pode recorrer a Ele. Você pode encontrar paz nele. Você pode se refugiar no Senhor. Você pode encontrar a paz que excede todo entendimento. Amém?